Um grupo de senadores, liderados pela presidente da Comissão de Direitos Humanos, Damares Alves, foi até a Papuda para averiguar as condições do presídio que pode receber o ex-presidente Jair Bolsonaro. O repórter Victor Salina tem as informações. Boa tarde, Victor. Olá, boa tarde, Geisiane, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Oeste, segunda edição. É isso, é um grupo de senadores, uma comitiva da Comissão de Direitos Humanos do Senado que compareceu até o complexo penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, para averiguar ali as dependências do presídio e como comportaria o ex-presidente Jair Bolsonaro, que sofre, então, de problemas de saúde. Segundo a senadora Damares Alves, que preside a comissão, a principal preocupação, com certeza, é a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que eles verificaram lá, né? A distância das celas até a unidade de pronto atendimento médico da penitenciária, também a distância até o hospital mais próximo, caso precise haver ali uma emergência, um atendimento de emergência, também o tempo de resposta para o carcereiro, caso o ex-presidente Jair Bolsonaro chegue a pedir ajuda. Tudo isso, então, foi verificado, apesar de eles não conseguirem adentrar as celas para verificar também a situação de onde possivelmente ou provavelmente o ex-presidente Jair Bolsonaro pode cumprir sua pena. Gisele, nós temos um pedaço, um trecho da fala da senadora Damares Alves. Vamos ouvir. Nossa maior preocupação é: Bolsonaro está muito doente e qual é o tempo entre o complexo e o primeiro hospital? O tempo de deslocamento seria o suficiente? Até comunicar ao cárcere que ele está passando mal, o cárcere pedir autorização para ele ser socorrido, vai dar tempo? Lembrando que o problema de saúde do Bolsonaro é gravíssimo e tem hora que o atendimento tem que ser no máximo em 20 minutos. Só explicando, Geisiane, aqui para a nossa audiência, além de Damares Alves, estavam também os senadores Isalci Lucas, Márcio Vittar e Eduardo Girão. Todos eles, então, foram fazer essa verificação na Papuda. E por que eles não conseguiram, né, adentrar as celas? Porque precisa de uma autorização judicial que não foi emitida pelo ministro Alexandre de Moraes. Esse pedido foi feito no começo de novembro pela senadora Damares Alves para a administração penitenciária, que foi repassado ao ministro Alexandre de Moraes, que ainda não deu resposta. E tudo isso, essa solicitação ocorre após uma negativa já do ministro Alexandre de Moraes, depois da administração penitenciária pedir um laudo médico de Bolsonaro para saber a situação do ex-presidente, a situação de saúde dele, para saber se o presídio comportaria recebê-lo. Geisiane, eu volto com você. Fabi, tá, então, senadores foram visitar, enfim, a alegação é essa, de que eles foram verificar as condições do presídio ali. Agora, a grande questão é que ainda não foi decretada a prisão formal, embora pareça, né, que já tenha acontecido isso desde o julgamento que aconteceu, mas isso não foi decretado, ainda tem os embargos a serem julgados, enfim, ainda tem alguns recursos que cabem. A gente sabe que o Alexandre de Moraes comporta realmente como dono do país, em especial como dono do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas do ponto de vista da letra da lei, nada disso ainda foi formalizado. Inclusive, é um absurdo o próprio juiz, né, que é o que está sendo cogitado na imprensa, o próprio juiz ir até lá e visitar, enfim, uma espécie de excursão está acontecendo na Papuda, Fabi. É mais uma ilegalidade que vai se acumulando nesse processo. Bom, eu vi esse ato dos senadores pateticamente. Foi algo patético, gente. E olha que eu gosto do trabalho deles, então, com todo respeito, mas o que isso fez na prática? Adiantou o quê? Eles foram à penitenciária, não puderam entrar, não puderam fazer esse cálculo aí que a senadora Damares diz, né, do verdadeiro tempo que se levaria para socorrer o presidente Bolsonaro. Ela fala no máximo 20 minutos, mas desculpa, mas esse número também é só uma alusão a algo, porque a condição do presidente Bolsonaro é tão grave que não tem como você falar que são 20 minutos, 2 minutos, não, é urgente, urgentíssimo, né? E pela idade dele se acumula vários motivos para deixá-lo em prisão domiciliar. Eu vejo os próprios senadores também, isso tem até me irritado quando eu escuto, né, dizendo que é preciso, o ministro Alexandre de Moraes vai exibir um troféu, ele precisa da foto com uniforme de presidiário. Na verdade, ele não precisa disso tudo, ele já humilhou o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro está com tornozeleira eletrônica preso na própria casa. Né? Eu acho que não tem. O brasileiro pensa muito assim: se tal coisa acontecer, é o limite. Não, gente, já aconteceu tudo, absolutamente tudo que era possível para a gente ter esse sentimento. O presidente Bolsonaro está definhando. Quem vai visitá-lo volta
né, completamente acabado, porque ver um homem honesto, um homem que lutou pelo país, sendo esquecido por muitos e tendo que passar situações como essa. É indiferente se o ministro colocar na cabeça dele que ele vai colocar amanhã o presidente Bolsonaro na papuda, ele vai colocar. Sabe por quê? Porque o trabalho dos senadores não está sendo feito, que seria pautar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Então, tem trabalho para eles fazerem. Então, essa situação foi realmente patética. Eles estão ajustando agora o discurso, né, porque viram que pegou muito mal, as redes sociais estão abarrotadas de comentários negativos do que eles fizeram, então eles estão adequando o discurso. Mas fatos são fatos. E para esclarecimento aqui, acho que cumpre a gente salientar que o presidente Bolsonaro, a defesa dele, então foi publicado o acórdão pelo ministro Alexandre de Moraes, e eles podem, tanto a defesa do presidente Bolsonaro como os dos demais réus, a gente precisa lembrar aqui, general Heleno é um exemplo, outro general que tem avançada idade e não merece passar por isso, porque os fatos não se comprovam, né? Mas a defesa de todos eles pode entrar com os embargos, novos embargos de declaração, e teriam mais 5 dias para julgar. A gente já sabe o que vai dar, então seria meramente protelatório em 5 dias. Os embargos infringentes que todo mundo fala, provavelmente o ministro Alexandre de Moraes não o receberá, não será julgado, então aí se encerra o prazo. Então, no máximo, aí a gente considerando 10 dias. 10 dias é a realidade do presidente Bolsonaro e dos demais réus do núcleo 1 e depois dos outros núcleos, será essa, de condenação, e ele vai enviar para os piores lugares possíveis. Por quê? Porque ele é assim, ele tem se mostrado assim, e não tem ponto de retorno. O ponto é retirá-lo para que acabe as violações de direitos humanos que ele tem praticado dia a dia. Serrão, é interessante essa tal vistoria técnica que foi realizada aí por alguns senadores pela Comissão de Direitos Humanos do Senado, me fez lembrar que a ASFAV, que é aquela organização que defende os presos políticos do 8 de janeiro, há algum tempo fez relatórios em que deixava muito claro os maus tratos, os direitos humanos todos ali violados dos presos políticos. Então já é sabido pelo próprio Senado, pelo próprio Congresso, que existe ali maus tratos aos que já estão presos. Então, sequer faz sentido você, né, ir lá, fazer uma espécie de vistoria técnica, contando de novo com o futuro, é como se eles já tivessem aceitado aí o decreto final do Alexandre de Moraes. Mais ou menos, mais ou menos. Os senadores produziram hoje um relatório que já tem 13 páginas, tá? E o que ele constatou e que é importante? Isso é importantíssimo. Já constatou que tem uma fragilidade na prestação do atendimento médico de urgência na Papuda. Não tem médico de plantão permanente nas dependências de lá. Outro ponto que eles pegaram é que, segundo agentes e custodiados, tem graves problemas com a alimentação fornecida pela empresa contratada. Tem alimentos azedos ou estragados, ausência de dieta balanceada e ausência de proteínas. Agora, o ponto que pega principalmente em relação à questão do Jair Bolsonaro é: Bolsonaro, com a enfermidade que ele tem, não tem condição de ficar em um lugar que não lhe garante a segurança de vida. Vide o horroroso exemplo do Clesão, que as pessoas esquecem, né? No Brasil é muito... O esquecimento das coisas erradas aqui parece uma rotina macabra. Não, o Clesão morreu porque não teve atendimento a tempo dentro do presídio. Então isso é grave. Então aquele presídio lá tem que ser modificado, não só para qualquer preso político ou alguém importante que vá para lá, mas também para obedecer à condição básica. No Brasil, a gente tem que mudar o conceito. O cara tem que ser preso, cumprir a sua pena, só que não pode cumprir a pena de maneira indigna, de maneira tratada como bandido da pior espécie, que isso só beneficia o quê? As facções criminosas. Elas nasceram exatamente dessa fragilidade do nosso sistema prisional. Então, elas são as boazinhas que cuidam dos presos que o Estado maltrata, pune 2 vezes. Então, a gente tem que parar com isso. Aqui tem que ter cadeia em condição séria, para receber quem vai ficar preso, e quem vai ficar preso tem que ficar preso. Não dá para ter pena de quem tem que cumprir pena. Tem que cumprir pena e acabou. Nesse caso aí do Bolsonaro, o que está claro é:
a Papuda não tem condição de recebê-lo. E um detalhe fundamental e básico: Bolsonaro é capitão reformado do Exército Brasileiro. Ele não pode ser submetido de maneira nenhuma ao vexame de ser colocado numa cadeia normal. Ele não cometeu crime de corrupção igual Luiz Inácio Lula da Silva. Aliás, ele sequer cometeu o crime pelo qual ele está sendo condenado, mas o sistema condenou. Esse é o ponto. Agora, cumprir pena, ele não pode ser tratado como um bandido, que no Brasil nem bandido é tratado como querem tratar o Jair Bolsonaro. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.